Lição do dia 19 de fevereiro de 2023, lição 8, tem como texto o avivamento espiritual no mundo. Vamos para o texto áureo, que diz assim: e medir mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, o ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47:5. Então está aí o texto áureo. Vamos agora para a verdade prática, que diz assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Você, meu irmão, que este momento está ouvindo esse vídeo, você quer o avivamento espiritual? Então busca, te anima, te esforça. É momento agora de saber quem é crente e quem não é crente, quem é servo e quem não é servo. Nós estamos passando por um momento muito delicado nas nossas vidas, então vamos buscar. Mesmo sem vontade, dobra teu joelho no quarto, na tua igreja, onde tu estiver, vamos buscar a presença de Deus. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel capítulo 37, 7, 10 e 47, de 1 a 59, melhor. Então 37, 7 ao 10, 47, de 1, 5, 9. Você pode ler na sua Bíblia, pegar a sua Bíblia e pode ler a palavra de Deus e conferir, acerca desse profeta, desse homem de Deus que buscou e deixou para nós, esse ensinamento para que nós possamos buscar a presença de Deus, todos os momentos, momento em tempo e fora de tempo, irmão. Nós temos que estar sempre, não importa onde você estiver, busca a presença de Deus, porque há muito desânimo neste mundo, é muito fracasso neste mundo. Vamos buscar fortalecimento através da palavra de Deus. Vamos aí para a introdução. A introdução diz assim: que Deus fez no tempo de Ezequiel, ainda que pode fazer atualmente. Ele produziu o avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19, no século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus Cristo, antes de arrebatar a igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Então nós esperamos, eu espero esse avivamento, você espera esse avivamento. Agora ninguém pode esperar de braços cruzados, que nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra o principado e potestade. Meu irmão, você nem sabe quantos demônios estão lutando para que você possa ficar desanimado, triste, abatido, desanimado de ir à igreja, desanimado de orar. Ele quer tudo isso nas nossas vidas, mas nós temos que lutar, nós temos que buscar esse avivamento. Deus está aí para nos abençoar. Vamos agora no primeiro tópico. Diz assim: o avivamento no tempo de Ezequiel, a calamidade, restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito de duro juízo de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Então está lá em Ezequiel 6, 3, 5 e 8, 1, 9 e 4. Diante de tão grande, meu irmão, de tão grande, que aconteceu grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia e poupou o povo da destruição total, e restaurou a nação eleita. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome na casa de Israel, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ezequiel 36, 21. Então Deus ele poupou, mas eu poupei por amor do meu santo nome, que na casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então Deus ele está dando uma oportunidade para cada um de nós buscar a sua presença, a buscar o avivamento, Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está às portas, Então não duvida, não temas. Jesus está sim voltando. Precisamos se avivar, e só vai subir aqueles que estão verdadeiramente avivados. Vamos aqui agora para o segundo subtópico, que diz assim: um vale de ossos secos, Aleluia, glória a Deus. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma repreensão
do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou Ezequiel profetizar entre os ossos secos, Ezequiel 37, 4, 5, e havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional, Ezequiel 37, 3. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão, e profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram em pé em um exército. Está aí, olha. A obediência do homem de Deus. Se você é obediente ao seu pastor, se você é obediente à sua igreja, se você é obediente, a Deus, com certeza, Deus conhece teu coração. Não adianta você querer dizer assim, eu não vou porque eu estou desanimado, Deus sabe, Deus me entende. Não. Esforça, tem bom ânimo, vai buscar a presença de Deus. É através disso que Deus, ele usou Ezequiel e deixou, esse grande exemplo para nós também seguirmos, orarmos com fé, orarmos que os montes se transportam, os ossos, como ele orou, os ossos secos se colocaram em carne e espírito e se tornaram um grande exército, um grande exército. Vamos aqui para o terceiro subtópico, diz assim: no rio das águas purificadora, no capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, de qual mediu uma distância de 1000 côvados, que dá 450 metros, e fez o profeta passar pelas águas que chegaram aos seus tornozelos. Lá está em Ezequiel 47, 3. E a cada etapa, 1000 côvados ou 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelo joelho, pelos lombos, por fim, a nado. Então aí o homem de Deus, ele passou por um momento, das medidas, tem um local que ele passava só nadando, Está lá Ezequiel 47, 5, 4 e 5. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção de agricultura e a piscicultura, e daria vida tanto por onde passava. Então o profeta passou por todos esses vales aí, todas essas provações, e não é fácil para você que já morou no interior, você que já morou em um local que você tinha que atravessar rios, lagos para outro lado do rio, assim, onde tinha até jacaré, onde tinha cobra, onde tinha até sucuri, mas eu consegui, quando eu morava no interior, atravessar no rio, onde tinha animais, mas graças a Deus, Deus me poupou e não foi consumido por jacaré. Então esse homem também passou por um momento difícil. Vamos agora para o segundo tópico, diz assim: na Europa, os grandes avivamentos no mundo. Na Europa, houve período em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel, no contexto da profecia de Ezequiel 37, 47. Pela misericórdia divina, não tardou, Deus a usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Na Alemanha, por volta de 1622, o grande Zinzerhof liderou o Morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou na América. Deus usou este homem, espalhou o movimento. Na Inglaterra, por volta de 1740, o John Charles, o Ellen George atuaram em grande fervor missionário buscando o poder de Deus e a unção do Espírito, e pregavam contra os formalismos sem poder das igrejas daquele tempo. Nos países de Gales, Eva e Robert
um adolescente de 13 anos reuniu seus colegas e lhe falou da visão que recebeu de Deus no domingo, dizendo que enviaria o avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado, né? Então, estamos acontecendo nos Estados Unidos, uma universidade que estão orando já quase 200 horas, o jovem não sai de lá, então isso pode acontecer no nosso Brasil. Nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos na América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Finney usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência, né, no movimento da vida profunda. Então, esses países todos também, né, foram avivados por Deus, e Deus usando sempre os seus para levar o avivamento àquele povo. E também pode fazer no nosso Brasil, que com certeza já está começando. Nós estamos sentindo que Deus está despertando o seu povo para buscar esse avivamento, e você precisa buscar mais o avivamento de Deus. Vamos aí para o terceiro tópico. Agora eu falei que era o terceiro, aquele é o segundo, né? Que fala sobre os avivamentos mudam a história, o impacto do mundo. O consenso entre os estudiosos, informação que os maiores avivamentos do mundo trouxeram um impacto profundo na política e na economia e na cultura. Poderiam citar inúmeros exemplos, mas fiquem com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. No contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre a igreja histórica, foi possível contemplar vítimas do século de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 2:14. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie. A geração depois do avivamento. E o consenso em que vários países do mundo, os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram, não tiveram duração, né? Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiavam as nações passaram e os seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Lá em Provérbios 26:20. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e William Seymour, desculpa que eu não sei falar inglês, o mesmo, ele não mudou, mas do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade desses homens de Deus sentiram os seus tempos para buscar o verdadeiro avivamento espiritual. Mas as igrejas, espiritual nas igrejas da atualidade, o Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Amém, irmãos? Conclusão: Deus deseja operar nas igrejas no mundo e promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda a estrutura eclesiástica e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo do Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais de milagres, de prodígio e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Nós precisamos, verdadeiramente, nossos cultos estão apagados, né? E precisamos buscar a presença de Deus. Muitas vezes estamos pregando, as pessoas estão com sono, as pessoas estão pedindo que termine o culto, e nós precisamos todos buscar, né, com fervor, em oração, em perseverança, né, em dedicação, em intimidade com Deus, porque Deus ele está esperando as nossas atitudes e buscar, né? Não é só de letra, não é só de palavra, mas é de atitude. Nós possamos buscar a presença de Deus. Que Deus abençoe e tenha um bom domingo em nome do Senhor Jesus de Nazaré.